essa aula as atividades síncronas, né, pós-síncrona, tá? Tá tudo já lá devidamente atualizado. Então vamos lá, gente. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Consumidor. E hoje nós trataremos de um tema que é a relação jurídica de consumo, né? Hoje nós iremos trabalhar e conhecer a conceituação de consumidor, de fornecedor, de produto, né, serviço. E isso para vocês que já estão no 10º período é muito importante porque a área do direito do consumidor na advocacia ela é muito crescente, né? É uma área que dá muito problema judicial. Então, vocês devem, inclusive, eu defendo que o direito do consumidor, ele seja ministrado antes, né? Porque vocês passam pelo NAS, depois pelo NPJ, e tem muita matéria relacionada ao direito do consumidor que vocês devem ter conhecimento, né? Então, hoje nós iremos tratar da relação jurídica de consumo. Nós sabemos que uma relação jurídica, ela possui elementos, né? É uma relação travada entre pessoas que têm um objetivo final, né? Um objetivo comum. E existe uma consequências jurídicas, né? Dessa relação jurídica. Nós temos os sujeitos, o objeto, os fatos jurídicos e a garantia. No âmbito do direito consumidor, também nós temos uma relação jurídica de consumo. Quando existe uma relação jurídica de consumo, existem os seus elementos, né? Os elementos dessa relação. E os elementos dessa relação, no caso, é composto pelo consumidor e fornecedor como sujeitos, né? Então, vocês estão vendo o material? Então, vamos lá. Primeiramente, né? Vocês estão vendo o material aqui, né? O meu slide? Ah, então beleza. Então, primeiramente, eu estava falando da relação jurídica de consumo. A própria relação jurídica de consumo, ela requer né, seus elementos específicos. E no caso, como sujeitos, nós temos o consumidor e o fornecedor, e como objetivo, nós temos a aquisição de produtos ou serviços, e como consequência jurídica é a destinação final desse produto. A conceituação de consumidor, né, está previsto no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, mas não existe somente aquela conceituação prevista no artigo 2º. Nós temos outras espécies de conceituação do direito do consumidor, também no artigo 17, no artigo 29, né? E isso nós iremos ver no decorrer dos slides. Bom, o direito do consumidor, como nós falamos na aula anterior, ele é um conjunto de normas e princípios que eu falei na aula anterior, que o CDC é uma norma principiológica, né? Que ela tem por base princípios, que nós iremos ver também no decorrer das nossas aulas, que visa proteger um sujeito de direitos, o consumidor, em todas as suas relações jurídicas frente ao fornecedor. Bom, com essa conceituação simples de direito consumidor, chegamos à conclusão que o intuito do CDC é proteger quem? A pessoa do consumidor. Porque a pessoa do consumidor, ele é a parte mais frágil dessa relação jurídica de consumo. Porque o consumidor, ele, muitas vezes, ele não detém o conhecimento do produto que ele vai adquirir, ele não tem o conhecimento técnico, jurídico, político, né, administrativo, não conhece o produto que ele vai consumir, simplesmente ele vai adquirir aquele produto ou aquele serviço por uma necessidade, para atender às suas necessidades, né? Porém, ele tem essa característica de fragilidade nessa relação jurídica de consumo. Então, existe uma vulnerabilidade
E o intuito do Código de Defesa do Consumidor é tentar equiparar, equilibrar essa relação jurídica que é já por si só desnivelada, né? Já há um desnível na relação jurídica de consumo. Por quê? Porque nós temos, de um lado, um consumidor, e a ele cabe poucas opções, né? Quando nós queremos adquirir um produto, a gente vai, compra, mas nós não temos um conhecimento técnico, nós estamos sujeitos às ciladas né, às ciladas do consumo. Muitas vezes nós não temos conhecimento, né, daquilo que estamos adquirindo na realidade, no sentido de conhecimento técnico, administrativo. O consumidor ele pode muito bem ser levado, né, na conversa pelo vendedor, né, com o respaldo ali do fornecedor. Então, nós realmente temos essa vulnerabilidade inerente à nossa característica de consumidor. E essa relação jurídica, o Código de Defesa do Consumidor tenta equilibrar essa relação jurídica, trazendo maiores direitos ao consumidor, maior proteção, melhor dizendo, né, ao consumidor, para que exista aí um pouco de equilíbrio nessa relação jurídica de consumo. Então, nós temos, numa relação jurídica travada entre partes, nós temos, né, no caso, a relação jurídica de consumo, nós temos o sujeito, que é o elemento subjetivo, e devemos entender os sujeitos envolvidos nessa relação jurídica, que são, no caso, o consumidor e o fornecedor. O objetivo, que é o objeto sobre o qual recai a relação jurídica, no caso, um produto ou um serviço. E finalístico, né? A questão do finalístico é o quê? Traduz a ideia do consumidor, ele deve adquirir o produto ou serviço como destinatário final. O que significa isso? Significa que ele deve adquirir o produto ou serviço e retirar definitivamente aquele produto ou serviço do mercado sem que haja reinserção. Ou seja, o consumidor ele não pode comprar um produto, transformá-lo, né, e inseri-lo novamente nesse mercado de consumo, porque aí afasta, na concepção do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, afastaria a qualidade de consumidor, né? Ele já não se enquadraria nessa característica de consumidor. Então, de acordo com a análise do artigo 2º, faz-se necessário que haja o quê? A retirada desse produto ou serviço do mercado de consumo de forma definitiva, que a cadeia de consumo, o consumidor seja a ponta final, ele não pode reinserir esse produto no mercado, porque afasta a sua qualidade de consumidor, né, a sua característica, inclusive a proteção legal prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Bom, vamos falar um pouco das características socioeconômicas marcantes da condição de consumidor. Primeiramente, a posição de destinatário final, fático-econômico, né? Então, como eu falei anteriormente, o consumidor ele tem que ser a última pessoa a ter acesso àquele produto. Ele não pode reinserir esse produto no mercado de consumo, novamente, para que ele possa oferir lucro. O consumidor não tem esse objetivo de oferir lucro. Ele tem o objetivo de adquirir aquele produto ou serviço para suprir uma necessidade, seja da pessoa, do próprio consumidor ou de sua família, né? Então, ele não pode reinserir esse produto no mercado, em decorrência do que prevê o artigo 2º, né, que prevê uma teoria que restringe a qualidade ali do consumidor. Ele deve, ou seja, ele não profissionalidade. Então, o consumidor, ele não vai utilizar, né, o produto ou serviço para prolongar o ciclo econômico, ou seja, como eu acabei de dizer, ele vai ter que retirar aquele produto ou serviço do mercado para atender uma necessidade básica, uma necessidade
dele ou de sua família. Não, ele não poderá reinserir esse produto no mercado com o intuito de obter lucro. Né? Então, a não profissionalidade. E a vulnerabilidade, que é uma característica inerente do consumidor. Né? Por quê? Porque ele é conhecido como a relação jurídica, ele é a mais fraca, né? Ele tem essa característica de fragilidade, é a parte mais fraca da relação jurídica de consumo. Já as características do fornecedor. O fornecedor, a primeira característica dele é que ele visa lucro, né? Ele visa lucro e ele exerce uma atividade organizada, destinada a colocar aquele produto no mercado. Né? Então, exige-se, diferentemente do consumidor, exige-se o quê? A habitualidade. Então, ele deve exercer o ofício, né? Ou seja, ele deve exercer a atividade dele de forma habitual e com o intuito de obter lucro, né? Em regra, o fornecedor ele tem esse fim, que é a obtenção de lucro. Exercício de atividade econômica organizada, né? Ela é um desdobramento da habitualidade, né? Então, ele vai praticar certas condutas, um conjunto de atos que vão coordenados, organizados, com o intuito de obter lucro, com o intuito de obter vantagem econômica. E ele tem uma autonomia no exercício de atividade, né? Que ele exerce as suas atividades sem se isentar da dependência de terceiros. Ele tem autonomia do exercício da sua atividade, ele impõe regras, normas, né, administrativas, ele detém esse poder, essa autonomia na sua função, na sua atividade, no exercício da sua atividade. E para que a gente possa tentar explicar, né, a definição de consumidor, nós temos que falar a respeito. Opa, tem gente querendo entrar, desculpa. Deixa eu pôr o pessoal para dentro. Bom, vamos lá. Então, para que a gente possa conceituar consumidor, nós temos que ter conhecimento das doutrinas que explicam a definição de consumidor. Quais as doutrinas existentes que vão dar respaldo àquela conceituação de consumidor? Nós temos 3 teorias, né? A teoria maximalista ou objetiva, né? A teoria finalista, subjetiva ou teleológica, e a teoria mista, híbrida ou do finalismo aprofundado ou atenuado. Então, nós temos essas 3 características, essas 3 doutrinas, melhor dizendo, que tendem a explicar a conceituação de consumidor. Né? A primeira teoria, maximalista, o próprio nome induz o seu conceito. Por quê? Porque essa teoria considera como consumidor a pessoa física ou jurídica que adquire o produto, independentemente do seu objetivo de ser destinatário final ou não. Então, havendo consumo, haverá, né, havendo aquisição do produto ou do serviço, haverá, por conseguinte, no caso, a figura do consumidor. Então, essa teoria, ela é muito mais ampla, né? Teoria maximalista. O intuito dessa teoria é considerar o maior número possíveis de pessoas como consumidoras, para que elas possam ter uma legislação que venha realmente proteger essa relação jurídica de consumo. Então, essa teoria maximalista ou objetiva, então, ele identifica a pessoa física ou jurídica, né, como consumidor, independentemente, não importando, não há essa relevância de que o consumidor retire totalmente o produto do mercado de trabalho e não reinsira, né? Então, nessa teoria maximalista, há uma preocupação. Qual que é a preocupação dessa teoria?
que haja o consumo, independentemente se for pessoa física ou jurídica, ou se for também para aquisição das suas necessidades básicas, ou seja, para reinserir ela no mercado. Então, não importa para essa teoria essa questão da destinação final do produto, tá? É o conceito mais amplo. A teoria finalista, ou subjetiva, ou teleológica, ela é já uma teoria que é prevista no artigo 2º, né, do Código de Defesa do Consumidor, e identifica como consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire produto ou serviço como destinatário final. Ela tem como requisito a aquisição do produto ou serviço como destinatário final do produto. O consumidor tem que adquirir o produto para atender uma necessidade básica sua ou de sua família, mas e não reinserir esse produto ou serviço no mercado novamente para oferir lucro. Então, essa teoria, ela restringe a conceituação de consumidor. Ela é uma teoria que visa só o elemento principal dessa teoria é o quê? A destinação final do produto. Então, nesse caso aqui, há de se respeitar que haja a destinação final desse produto, né? Então, essa é a característica principal dessa teoria, né, doutrinária. E nós temos a teoria mista, híbrida ou do finalismo aprofundado ou atenuado. Essa teoria, ela já é bem mais atual, né? É uma teoria que vem sendo adotada pelos tribunais superiores para definir essa questão da conceituação do consumidor. Essa teoria, ela reconhece a existência de uma relação jurídica, né, entre pessoa física como sujeito ativo, pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou utiliza o serviço, e mesmo em decorrência da sua atividade desenvolvida. O que se leva em consideração nessa teoria é a presença da vulnerabilidade. Se há vulnerabilidade, há aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Há uma relação jurídica de consumo. Se houver, então, um desnível entre, por exemplo, uma relação entre pessoas jurídicas, né? Então, se tiver um desnível, havendo esse desnível, havendo esse desequilíbrio na relação jurídica de consumo, haverá aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Essa teoria é a teoria que vem sendo adotada por nossos tribunais, né? Mas só que a teoria adotada pelo Código de Defesa do Consumidor é a teoria finalista. E essa teoria mista, ou do finalismo aprofundado, é a que vem sendo adotada por nossos tribunais superiores para quando for dirimir uma questão relacionada a uma relação jurídica travada entre pessoas jurídicas. Um exemplo disso é uma empresa, né? Por exemplo, uma pessoa jurídica que trabalha com dedetização, ou seja, prestadora de serviço, e ela simplesmente adquire bebedores de água, né, para o seu escritório e vem apresentar um vício nesses produtos. Nesse caso, ela vai ser considerada consumidora porque há uma relação jurídica travada entre pessoa jurídica e pessoa jurídica, né? Nesse caso, há sim aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que existe nessa relação jurídica de consumo uma relação de desnível, né? Vamos supor que ela comprou de uma multinacional que vem, né, de uma empresa grande, uma empresa estruturada, onde há um desnível nessa relação jurídica. Então, poderá sim ser aplicado, né, o Código de Defesa do Consumidor. Haverá presença de consumidor ali nessa relação jurídica, ok? Então, essa teoria é a teoria que vem sendo defendida pelos tribunais. Mas o artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele é bem claro, né? Ele fala que ele defende que há necessidade de se retirar esse produto do mercado. Então, existe a necessidade de se provar a destinação final desse produto. Então, nós temos essas 3 teorias, né? Essas 3 teorias, elas vêm explicar a aplicação ou não, e se é considerado ou não consumidor
principalmente no âmbito dessas pessoas jurídicas, né? Se há a presença da vulnerabilidade, há de se considerar, sim, a existência de uma relação jurídica de consumo e a presença do consumidor, né? Então, o consumidor, vamos ver. O consumidor, a conceituação de consumidor está prevista no artigo 2º, né, do Código de Defesa do Consumidor. E fornecedor, artigo 3º. Quem seria considerado fornecedor? Vou pegar meu código aqui. Eita. Para vocês verem a diferença da conceituação para o consumidor, do consumidor para o fornecedor. O artigo 2º fala: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Aqui, vocês podem perceber a prevalência da teoria o quê? Subjetiva, teoria finalista, porque restringe a aplicação, né, do Código de Defesa do Consumidor e a figura do consumidor. E o parágrafo único já amplia a conceituação de consumidor no sentido de que existem outras espécies de consumidor previstas no Código de Defesa do Consumidor. Primeiro, a parágrafo único, equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, também temos uma conceituação de consumidor no artigo 17, que fala sobre consumidor por equiparação, né? Vítimas do evento. Então, vamos lá para o artigo 17. Artigo 17 fala: para os efeitos desta seção, equiparem-se aos consumidores todas as vítimas do evento. Então, todas as vítimas do eventos, o que significa isso? Né? Então, consumidor, aqui não é só previsto no artigo 2º, é o parágrafo único do artigo 2º, artigo 17 e artigo 29, que fala da publicidade enganosa, abusiva, que fala sobre essa característica do consumidor, mesmo não havendo o dano direto, né? Só o fato dessa publicidade ser vinculada, a coletividade também é considerada como consumidora. Então, nós temos outras espécies de consumidor. O consumidor por equiparação. Um exemplo é, você contrata um buffet para sua festa de casamento. E nessa festa de casamento, eles servem comida estragada. E todas as pessoas que forem atingidas com essa comida estragada, né, com problema de saúde, eles serão considerados consumidores. Outro exemplo, você está caminhando no shopping, não adquiriu nenhum produto ou serviço. O serviço você já adquiriu, né? Porque você já estacionou no shopping, né? Já estacionou, já está pagando ali, no caso, o estacionamento. Então, se você já é um consumidor de forma indireta, né? Que existe, no caso ali, uma remuneração indireta por parte do shopping. Vamos supor que você vai lá, não consome nada, simplesmente senta ali na praça de alimentação para aguardar o início do filme. Né? Ou saudade, né, gente, de ir no cinema. Então, explode, né? Explode uma determinada loja e você é atingido. Você é considerado consumidor? Sim. Por equiparação, de acordo com o artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor. Vítima do evento, né? Vamos supor também que você mora perto de um aeroporto e cai um avião e atinge casas, né? Casas próximas ao aeroporto. São considerados consumidores também em razão de ser vítimas do evento, tá? Então, essa conceituação de consumidor, ela é bem mais ampla. O fornecedor, a conceituação está prevista no artigo 3º, que já amplia, né? Amplia bastante a figura ali do fornecedor.
Então, o artigo 3º fala: fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vocês viram quanto é amplo a conceituação de fornecedor, que abrange toda a cadeia produtiva, né? Todos os sujeitos que participam dessa cadeia produtiva. Então, o conceito de fornecedor, ele é muito amplo. O produto ou serviço, né? Produto ou serviço. Artigo 3º, parágrafos 1º e 2º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive de natureza bancária, financeira de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Então, nesse caso aqui, o produto ou serviço estão previstos, né, a conceituação no artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, né? Agora, gente, os produtos são somente produtos novos? Não, né? Os produtos, somente os novos, poderá incidir ali o Código de Defesa do Consumidor? Nossa, gente, vocês nem me avisaram que o trem tá lá em cima, né? Vocês nem estão me vendo. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala, né, que não existe... o que eu estava falando? Deixa eu ver aqui. Eu estava falando do consumo, né? Não existe, no caso, deixa eu ver aqui na minha... Vocês estão vendo o slide? Deixa eu permitir aqui. Então, no caso aqui, agora parou, professor. Como nós estávamos falando, o produto novo ou o produto usado, ele, no caso, independe, né? Independe de ser um produto novo ou um produto usado. Basta ver as características de uma relação jurídica. Não há que se falar somente em aquisição de produto novo. Quando eu adquiro um produto usado, ele também vai ter respaldo do Código de Defesa do Consumidor? Sim, ele terá também, né? Então, tem muita gente que pergunta: professora, mas eu comprei um veículo que foi numa garagem. Ali também é um veículo seminovo. Nesse caso, incide o Código de Defesa do Consumidor? Sim, incide, né? Incide o Código de Defesa do Consumidor. Então, nós temos essa característica de não só ser considerado objeto, né, somente o produto novo, né, o produto usado também. E vamos falar também sobre o serviço, né? O serviço, gente, é qualquer serviço, né? Qualquer serviço, tanto é que a conceituação fala de natureza bancária, securitária, salvo as decorrentes de contrato de trabalho. Então, qualquer serviço, né, que for oferecido ao consumidor, ele será considerado um objeto dessa relação jurídica de consumo e haverá ali incidência do Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto que a gente tem que ressaltar é com relação ao serviço público, né? O serviço público estaria, né, abrangido nessa conceituação de serviço, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele se aplicaria quando nós, administrados, adquirimos e utilizamos os serviços públicos? Nesse caso, gente, o serviço público, ele é dividido em duas categorias. Existe o serviço público uti universi, né? Uti universi e o uti singuli. Né? O uti singuli. Nesse caso, o uti universi, qual que é a característica do uti universi?
ele é destinado a toda a coletividade, e não há como haver uma mensuração e uma identificação de quem estaria utilizando aquele produto, aquele serviço. Então, por exemplo, no caso, serviços de saúde, né? Os serviços em gerais, que são destinados a toda a coletividade, uma coleta de lixo, né? Então, seria o quê? Recapeamento de uma estrada ou de uma rua. Então, são destinados a toda a coletividade, a construção de uma praça no bairro. Então, são serviços públicos útil-universe, uma vez que não há como identificar o consumidor, quem irá consumir diretamente aquele serviço, né? Então, ele é destinado a toda a coletividade. E nós temos o Ut Singoli, né? Que é um serviço que é direcionado especificamente para um consumidor, que é direcionado e também pode ser mensurado e determinada a utilização por cada consumidor. Então, seria, por exemplo, fornecimento de água, fornecimento de energia, telefonia, né? E também transportes públicos, né? Por quê? Porque ali há incidência de um pagamento de um preço, de uma tarifa, em razão da utilização. Tem como haver a mensuração de quanto o consumidor, né, ele auferiu daquele produto, perdão, daquele serviço. Então, por mês, é só fazer uma fiscalização ali no padrão, vai chegar ao valor que você consumiu mensalmente, né? Faça uma aferição do hidrômetro, também chega ao valor que você consumiu mensalmente. Então, são serviços que são destinados de forma específica. Então, nesse caso, nos serviços Uti-Singoli, que são destinados a um consumidor em específico, sim, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. Então, o artigo 22, ele fala, né, da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos serviços públicos, mas não são todos, né, como nós acabamos de ver. Deve-se analisar sob o prisma que, se o produto ele é destinado a toda a coletividade, e não há como identificar qual consumidor e quanto aquele consumidor consumiu. Já no Ut Singoli, não, ali há uma especificidade, que é o quê? A possibilidade de se mensurar qual foi o consumo. Então, nesse caso, no artigo 22, né, trata dos serviços públicos, mas não são todos. São o quê? Somente os serviços Ut Singoli. Vamos ler o artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou por suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista deste Código. Então, gente, o artigo 22 fala da aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos produtos públicos, né? Perdão, nos serviços públicos, que são mensurados de forma individualizada para cada consumidor, ok? E nesse caso, gente, aqui o artigo 22 fala o quê? Que ele tem que ser contínuo, não pode ser interrompido, né? O exemplo seria do fornecimento de água, de energia. Nesse caso, poderá haver corte se não houver o pagamento? Porque fala da interrupção, né? Não interrupção. Até mesmo o artigo 37 da Constituição Federal fala também das características do serviço público, né? Nesse caso, gente, deve-se haver o quê? Deve-se haver o
A comunicação prévia do consumidor é a única exigência. Então, há possibilidade de haver corte, sim, né? Se houver o inadimplemento. Então, se houver o inadimplemento, poderá haver o corte, mas desde que haja o quê? O aviso prévio. E esse aviso prévio, gente, é aquela cartinha pequenininha que chega na sua casa, né, na minha, ou na de qualquer consumidor que ficar inadimplente, aquela cartinha pequenininha de aviso de corte. Ou você paga, ou você vai ter a interrupção desse serviço, né? Então, nada mais é do que aquele avisinho simples que deve ser providenciado antes de haver a interrupção do fornecimento desse serviço, né? Então, pode haver o corte, sim, por mais que tenha ali essa característica de não interrupção, né? Por quê? Professor, só uma dúvida. Oi. Nesse caso, o ônus da prova é da empresa? É da concessionária fornecedora? O ônus da prova de provar que foi comunicado? Isso acontece muito, corte sem a comunicação, né? Nesse caso, o ônus da prova... Em regra, né? Em regra, uma das características processuais do Código de Defesa do Consumidor é a inversão do ônus da prova, né? Então, quem tem que fazer prova da comunicação prévia é o fornecedor, é a empresa, né? E, você, obviamente, no processo, você vai requerer a inversão desse ônus da prova, tá bom? Então, você... Professora, eu queria tirar uma dúvida também. Pode falar. Quando o relógio é trifásico, tem aquela taxa usando ou não. Quando está cortado, a pessoa tem que pagar a taxa mesmo o serviço não estando disponível? Está muito baixa. Pode falar mais alto um pouquinho? É assim, quando o relógio é trifásico, tem uma taxa de quase R$ 100 que a pessoa paga, usando ou não. Quando está cortado, o serviço fica indisponível, a pessoa tem que pagar essa taxa do mesmo jeito? Tem que pagar a totalidade, né? Porque é uma espécie do seu aparelho que requer né, esse trifásico. Então, se para reaver o serviço, ele também tem que haver o pagamento dessa taxa. É igual, por exemplo... Não, eu perguntei assim, durante o tempo que estiver cortado, a pessoa tem que pagar mensalmente essa taxa, mesmo o serviço indisponível? É igual quando oferta. Por quê? Porque existe no direito administrativo, quando o serviço é oferecido pela administração pública, independentemente da utilização ou não, ele deve pagar pelo serviço, né? Isso é naquela taxa de contribuição de melhoria, né? Então, aí entra um pouquinho do direito administrativo. Então, se é igual, por exemplo, aqui em Anápolis teve um problema sério, porque primeiro asfaltou tudo para depois passar o esgoto. E quanto tempo nós já pagamos essa taxa de esgoto sem, em muitos lugares, não haver o esgoto, né? Isso aí, para mim, já é abusivo, essa cobrança. Porque não há essa prestação de serviço, entendeu? Não há essa prestação de serviço. Agora, a partir do momento em que é oferecido esse serviço, você deve pagar por ele, utilizando ou não. Entendeu? Professora, mas Sim, no caso da pergunta dela, eu fiquei com uma dúvida agora, porque a gente já paga o consumo mínimo no talão, já vem, quando você não consome o suficiente, você paga lá uma taxa mínima. Aí paga a taxa mínima e mais a taxa do uso do trifásico? Do trifásico, paga. Paga essa taxa embutida. A gente paga, gente. Se vocês olharem, a gente paga taxa de iluminação pública. Se você pegar a sua conta de energia, a gente paga um monte de coisa que é embutido. E fora o imposto, que é extremamente alto, né? O ICMS. Então, você deve analisar o que vai estar sendo cobrado. Mas essa cobrança, ela é devida. Ok? Alguma outra dúvida? Se vocês quiserem depois, a gente também pode utilizar o chat, né? Para comunicação. Vamos lá. Agora, alguma dúvida, gente, sobre essa relação jurídica de consumo? Outra coisa que é muito importante a gente falar a respeito
a questão da remuneração, que também faz parte da relação jurídica de consumo, como um elemento da relação jurídica de consumo. Exemplo, existem que tipo de remuneração, né? A remuneração direta e a remuneração indireta. O que seria essa remuneração direta? Seria o lucro oferido pelo fornecedor normal pela sua atividade desempenhada. E a remuneração indireta? É aquilo que ele obtém de vantagem, que ele oferece de vantagem para captar aquele cliente, aquele consumidor. Exemplo, quando você vai no shopping e você entra e você tem um estacionamento, né? Nesse caso, mesmo que você não consuma nada no shopping, né, existe uma remuneração indireta, porque você, muitas vezes, vai naquele shopping pela segurança que é ofertada naquela localidade, né? Então, por exemplo, o estacionamento do supermercado, você, às vezes, deixa de ir no supermercado que não tem um estacionamento, que não tem uma forma de proteger o seu bem, né, o seu carro, o seu veículo, para ir no outro supermercado que tem um estacionamento, e isso é uma forma de remuneração indireta. Isso é uma forma do fornecedor captar aquele cliente, né, atrair aquele cliente para a sua loja. Isso é remuneração indireta. Então, quando a gente fala em remuneração no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem que analisar sob esse prisma de remuneração direta e indireta. Agora, por exemplo, amostra grátis. No caso, essas amostras grátis, que não há ali, entre aspas, a oferição de lucro por parte do fornecedor, ela estaria inserida nessa remuneração indireta? Por exemplo, você vai no supermercado, aí tem lá uma empresa que vende cosméticos, coloca um shampoo no mercado e oferece sachêzinhos, né, pequenos, como amostra grátis. Nesse caso, nessa relação acho que não está. vai incidir o Código de Defesa do Consumidor? Eu acho que não está sendo cobrado, não está sendo cobrado, é uma amostra grátis. Escapson. Se não tem contrapartida, não sei se teria uma relação de consumo, professora, mas ao mesmo tempo a pessoa vai utilizar aquele produto e o responsável... Sim, por quê? Porque é aquilo que eu acabei de falar. E é uma remuneração indireta. É através da exposição daquele produto que o fornecedor vai te captar como cliente. É uma forma de remuneração indireta, né? O brinde, a amostra grátis, mesmo não havendo a remuneração direta, o pagamento do preço, haverá, sim, a presença de uma relação jurídica de consumo, nesse caso. Por quê? Porque ali, se acontecer qualquer coisa, por exemplo, se você utilizar aquele sachê de provocar uma queimadura, por exemplo, no couro cabeludo, há incidência, sim, do Código de Defesa do Consumidor, né? Mesmo não havendo pagamento de preço, porque é uma forma de remuneração indireta por parte do fornecedor. O fornecedor está te captando como cliente, né? Então, incide, sim, o Código de Defesa do Consumidor, tá bom? Então, se você receber a amostra grátis, é uma relação jurídica de consumo, tá? Então, independentemente de uma remuneração direta para o fornecedor, há uma remuneração indireta a partir do momento que ele oferece aquele produto, né, ou aquele serviço, em regra é produto, né, que eles oferecem. Outra coisa que a gente tem que ressaltar também por exemplo, eu vou no supermercado, né, e todo supermercado que oferece estacionamento, está lá escrito, né, não nos responsabilizamos por avarias, né, acontecidas no carro, no veículo, né, e nem por qualquer tipo de furto, produtos deixados dentro do carro. Gente, ou não é uma relação jurídica de consumo nesse caso? Você vai no supermercado escolhendo que tem um estacionamento para haver maior praticidade no momento da compra. Então, é o caso de uma remuneração indireta. Então, vocês podem estacionar debaixo da placa. Se acontecer qualquer coisa com o seu carro, o supermercado, o shopping, vai ter que ressarcir, né?
vai ter que ressarcir. No caso, vocês lembram que o Ana Shopping aqui, o estacionamento era gratuito, né? Há muito tempo, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. O que acontecia? A maioria das pessoas que trabalhavam aqui na universitária estacionavam lá, porque era gratuito. E se acontecer qualquer coisa com aquele veículo lá dentro do Ana Shopping? Quem vai ser responsável? O supermercado, né? O shopping. Nesse caso, a cobrança do estacionamento afastou, né? As pessoas não estacionam mais lá de forma gratuita. Ninguém quer pagar o dia inteiro para ficar lá o carro, né? Fica caro. Então, em decorrência disso, evitou um problema para o shopping nesse caso específico. E isso realmente aconteceu de forma real, né? Então, gente, com relação à relação jurídica de consumo, o que nós tínhamos para dizer, para falar a respeito, é isso. E caso tenha alguma dúvida, a gente vai dirimir essas dúvidas aqui. Né? Alguma dúvida? Professora, a senhora falou em relação ao supermercado, aí me veio uma dúvida. O supermercado faz muito isso, aquela questão de limitação de produtos. Eles fazem a promoção e limitam a quantidade de produtos. Eu já ouvi várias pessoas falando que é certo, outros falam que é errado. Teoricamente, legalmente, é certo? Bom, nesse caso, existe no caso, a possibilidade do fornecedor proteger o estoque dele. Entendeu? Proteger o estoque dele. Por quê? Porque só que isso é muito questionável. Né? É muito questionável. Porque, assim, ele deve proteger o estoque dele para que ele possa atender um número maior de consumidores. Né? Por isso que há uma limitação de compra de produtos. Ou seja, você vai lá uma promoção de leite, só uma caixa por cada consumidor. É isso que você está falando, né? Então, nesse caso, ele pode proteger o seu estoque, por quê? Porque muitas pessoas concorrentes dele podem se aproveitar daquele momento para comprar o produto mais barato e revender ainda oferir lucro. Por isso que há essa possibilidade de proteção do estoque do fornecedor, mas tem que aplicar o princípio da razoabilidade. Né? Por exemplo, se você, como consumidor, quer levar 2 caixas de leite, e não, agora é diferente do indivíduo que quer levar 100 caixas de leite. Entendeu? A questão da razoabilidade. É óbvio que ele vai levar, se ele vai levar 100 caixas de leite, o intuito dele não é consumo. Então, o fornecedor pode proteger, sim, seu estoque. Agora, se você vai lá e fala, não, eu quero 2 caixas de leite. Você não é fornecedor, você não está ali com o intuito de colocar aquele produto no mercado, é simplesmente como destinatário final. Aí sim, eu acredito que existe uma flexibilização, entendeu, Lucas? Isso tudo vai depender da quantidade realmente. Então, isso vai depender muito da razoabilidade, né? Para que seja dirimido esse problema. Mas é possível a limitação? É possível. Desde que haja, sim, aplicação da razoabilidade. Né? Então, por exemplo, teve um caso com essa questão da pandemia, né? Teve um problema que uma pessoa estava no supermercado e encheu o carrinho de álcool gel. Vocês viram esse caso? Não? Mas só que aquela pessoa, ela estava no supermercado, mas é um supermercado atacadista. E aí uma consumidora que compra pouco, né? Comprou o quê? 3 frascos de álcool gel, ficou super raivosa, né? Emputecida, melhor dizendo, em essa pessoa adquiriu um carrinho cheio de álcool gel. Mas o supermercado não tinha nenhum aviso, né? Nenhum aviso. E segundo, ela estava no atacadista. Nesse caso aqui, quem tem razão? A consumidora ou no caso, a consumidora nervosinha ou o
o indivíduo que comprou ali naquela atacadista? Hein? Vai o indivíduo, não tem nenhum tipo de restrição, então leva o supermercado todo que ele quiser. Isso mesmo. Não tem restrição. É uma atacadista que está vendendo varejo e atacado. Então, ele não cometeu nenhum crime, nenhuma falta, porque não tinha limitação. Entenderam? E tudo isso depende muito. Né? Então, ela ficou super movimentou, chamou polícia, né, para o caso. E nesse caso, ele falou assim, gente, eu tô no atacadista, né? Eu não estou no mercado comum que vende varejo. Eu estou no atacadista, não há limitação. Qual o direito que eu estou ferindo? Né? Me fala, qual o direito do consumidor que eu estou ferindo nesse momento? Então, nesse caso, tem que haver aí ela que estava no lugar errado, né? Entre aspas, porque ali era varejo e atacado. A questão dela ali, ela estar ali, não é que ela estava no lugar errado, mas ali haveria a venda tanto varejo como atacado, né? Então, deve-se levar em consideração essas questões, que cada caso é um caso, gente. O direito, ele é bonito por isso. Né, o direito ele é interessante por isso, porque você pega uma mesma legislação que é aplicada para todo mundo e aplica num caso específico. Por isso que eu acho que nós, como operadores de direito, não devemos temer essa questão né, de concorrência, porque cada caso é um caso. Né? Tem advogado que não gosta de passar informação para o outro. Né? Tem pessoas que não têm, falam, não, eu não vou passar informação para o meu concorrente. Gente, mas cada caso é um caso. Às vezes você passa informação para ele, mas o caso dele é totalmente diferente do seu. Ele tem que ter destreza e conhecimento técnico para realmente adequar a lei àquele caso concreto, né? Então, acredito que nós temos essa benesse a favor. Então, eu acho que não deve se preocupar com concorrência, eu vou reter uma informação porque é concorrente. Não, eu acredito que a gente tem que dividir para multiplicar, né? Eu sou desse lema, né? Então, eu acho que isso não fere e não traz nenhum problema para você como profissional, acredito eu. Né? Isso é um posicionamento meu. Então, gente, por hoje a gente fica aqui. E na aula que vem, nós iremos tratar dos direitos e princípios do Código de Defesa do Consumidor. E trataremos também da Política Nacional das Relações de Consumo, que está até nesse material que eu disponibilizei para vocês lá no AVA. Lá tem uma atividade, uma jurisprudência, né, pré-síncrona, uma jurisprudência que trata dessa questão da conceituação do consumidor e aplicação das teorias que nós acabamos de estudar, que é a maximalista, finalista, e do finalismo aprofundado ou atenuado. Então, vocês irão ler a jurisprudência para responder a atividade pós-síncrona, tá? Eu gostaria que vocês inserissem a atividade no AVA, não precisa me mandar por e-mail, mas eu tenho que criar um link para vocês inserir a tarefa lá. Eu não fiz isso ainda, tá? Eu não sei como que faz ainda no AVA com esse novo layout, mas eu acredito que seja da mesma forma que a gente fez anteriormente no semestre passado. Então, inserir lá. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma coisa, pode me enviar aqui no e-mail, mas eu prefiro que seja lá para a gente poder acompanhar e ficar lá como documento, né? Professora, essa aí é a primeira atividade? Não, já tem uma atividade anterior, da aula passada. Está no AVA também. Está no AVA também. É um vídeo que você tem que responder 4 perguntas somente. E hoje eu não estou tendo acesso no AVA porque está dando um erro, sabe? Ainda não conseguiram arrumar. Aí, não sei como é que vai fazer. Eu mando também, eu coloco no Liceu. Tá, pode ser? Pode. Aí eu não inseri ainda, mas aí terminando a aula, eu já inseri o material no Liceu também para você.
Tá, aí eu vou Pode fazer ser? final de semana, aí se até semana que vem não ficar pronto, eu vou postar no e-mail mesmo, até eles Tá, arrumarem. Tá bom, pode ser. obrigada. Nada. Vocês têm meu e-mail, né? Lá no Ava tem acesso, se vocês quiserem mandar por e-mail por lá, pode mandar por lá, ok? Então, no mais, gente, por hoje a gente fica por aqui, tá? Desculpa o atraso, mas foi problemas técnicos no computador. Resolveu atualizar, sendo que eu nem pedi para isso, né? Ele tá muito abusado desse meu computador. Então, vamos lá. A gente, na próxima aula, toda aula a gente tem atividade no Ava, tá? Toda aula. Aí eu vou olhar, uma aluna acabou de me falar que não está aparecendo atividade. Eu vou lá, assim que eu terminar a aula aqui, eu vou lá e vou liberar para vocês. É só desocultar. Eu que não estou tendo acesso mesmo. Todas as disciplinas estão tipo bloqueado. Aí eu liguei no TI da Evangélica, eles passaram para o EAD disse que vai me responder por e-mail. Toda hora eu olho o e-mail, não respondeu ainda, se resolveu, entendeu? Ok, não, então no caso é diferente. Mas lá consta minha matrícula, consta tudo certinho, mas eu acesso que eles não estão conseguindo, não sei porquê. Não, mas vocês pode ter certeza que não vai ficar prejudicada, né? A gente Tá bom. dá um jeito, manda por e-mail, a gente coloca no liceu também, não tem problema nenhum, tá bom? Tá bom, obrigada. Então, gente, ficamos por aqui, que Deus abençoe, bom final de semana e até a próxima aula, tá? Abraço, tchau, tchau.